desse homem é Paulo, o chamado Saulo de Tarso. Quem já não ouviu falar de Paulo? Quem já não ouviu a trajetória da vida de Paulo? Todos nós, quando lemos a Bíblia Sagrada e olhamos para os feitos que Paulo fez, vemos que Paulo sofreu, Paulo foi esbofeteado, Paulo passou por provações. Ora, todavia, para sabermos o que aconteceu para Paulo se transformar num pregador do Evangelho, temos que consultar a vida de Paulo antes de chegar ao Evangelho. Todos que leem, são bons estudantes da Bíblia Sagrada, sabem que Paulo era o perseguidor do povo de Deus, Paulo era o perseguidor dos gentios, perseguidor dos judeus. Paulo perseguiu o povo todos os dias da sua vida. Paulo foi levantado como romano que era estimulado para perseguir o povo. Então Paulo perseguiu o povo de Deus. Uma certa feita no livro de Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia que após Paulo ter perseguido alguns homens de Deus, ele vai a caminho de Damasco em mão de lobo. Quando ele está indo a caminho de Damasco, diz a Bíblia Sagrada que ele vê uma luz que brilha e resplandece na face dele. Quando ele vê aquela luz, ele vai com o rosto por terra. Aqui a Bíblia diz que ele cai com o rosto na terra. E quando ele cai com o rosto na terra, ele ouve uma voz: por que me persegue, São Paulo? Por que me persegue, São Paulo? E ele diz: Senhor, quem está falando aí? Ei, quem está falando, meu Senhor? Quem está falando é aquele que você persegue. É o Senhor Jesus Cristo, que nessa noite vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. E de perseguidor tu serás um perseguido por amor a demônio. De perseguidor tu serás perseguido. E a minha glória, a minha graça vai te sustentar. E você será um missionário. Quem é missionário de Jeová aqui? Essa noite Deus te levanta como missionário. Essa noite Deus te levanta para fazer a diferença. Não precisa ficar olhando dessa carinha. Você está aqui para adorar. Então toma das capas. Deus está querendo ouvir a tua oração. Ele está querendo ouvir a tua oração essa noite. Hoje Ele muda a tua história. Ele muda a tua vida. Assim como Ele fez com Paulo, Ele quer fazer com você essa noite. Assim como Ele fez Paulo passar de perseguidor para perseguido, Ele quer fazer com você a noite. Aleluia. Glória a Deus. Paulo foi o perseguidor. Paulo determinada faz da sua vida, pastor Guilherme. Ele escreve a sua carta e diz: eu sofri, eu fui perseguido, eu fui um homem que fui desbofeteado, eu tenho em meu corpo as marcas de Cristo. Ele escreve e diz: eu sofri naufrágios, eu sofri açoites, uma quarentena de açoites, que significa 40 açoites menos um. Ele tomou a quarentena de açoites, aquela mesma que Jesus Cristo foi açoitado antes de ser crucificado, sim. Por isso Paulo diz: eu tenho em meu corpo as cicatrizes de Cristo, eu trago em meu corpo as cicatrizes do Senhor. Ele diz que sofreu naufrágio 2 vezes, foi açoitado 3 vezes, e um dia e uma noite passou dentro de um abismo. Paulo sabia que ele poderia sofrer, mas todavia, após o sofrimento, ele sabia que quando ele começasse a cantar no fundo de uma prisão, os céus se abririam. Deus desceria do céu e falava: sai à frente, escombro, sai à frente, porque eu cheguei. E quando o rei da glória chega, tem glória, tem alegria, tem graça, tem graça, tem poder. A primeira característica é o sofrimento. A segunda característica de um crente que toma a sua cruz e segue a Jesus chama-se, a segunda característica chama-se a morte. Quantos crentes na Bíblia Sagrada não tiveram que experimentar a morte por amor a Jesus? Quantas vezes não vemos na Bíblia crentes, apóstolos, profetas sendo mortos ao fim da espada, sendo mortos, sua cabeça sendo entregada em uma bandeja para o seu inimigo? Sim, há um preço de morte. Eu não digo que todos deverão provar esse preço de morte, mas eu quero te dizer e conscientizar uma coisa: para essa igreja estar aqui essa noite, muitas pessoas morreram, muitas pessoas derramaram o seu sangue por amor ao Evangelho. E eu quero te dizer que se a morte bater na sua porta, não tema, porque se você morrer, ao terceiro dia Ele te ressuscita para a honra, glória e louvor do teu nome. A morte, quando eu falo da morte, eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo no meu coração uma linda história. O primeiro mártir do Evangelho no livro de Atos dos Apóstolos. Quem não leu e viu a história de Estevão, pastor? Quem não viu a história de Estevão? Estevão foi o mártir do Evangelho. Estevão
batizado no Espírito Santo, porque em Atos capítulo número 2, o Espírito desceu sobre a igreja e começou a fazer prodígios, milagres, maravilhas. Então Estevão estava sobre aquele povo, os fariseus e os saduceus da época, que não acreditavam que Deus poderia efetuar milagres através do Espírito Santo. É porque eles não acreditavam que Deus poderia usar o Espírito Santo para curar, salvar, transformar vidas, fazer um coxo, levantar a cadeira, tomar a sua cadeira, colocar nas costas e fazer o aleijado sair da cadeira de roda. Eles não acreditavam, ficavam criticando Estevão e falando: isso é bobeira, isso é bobagem, não existe. Eles diziam que seguiam a lei de Moisés, a lei de Abraão, Isaac e Jacó, mas eles seguiam só na teoria, não seguiam na prática. E meus amados queridos irmãos, eu já quero começar a abrir um parênteses para aplicar essa palavra na nossa vida. Quantas vezes nós seguimos a palavra de Deus somente na teoria e não colocamos em prática? Dizemos que somos santos, servos de Deus, mas quando chega diante da situação que alguém te confronta dizendo: ei, tu é crente, tu é crentinho, você vira a cara e diz: não, eu sou mais ou menos. Não, não pode ser assim. Deus vai colocar um espírito novo dentro de você. Esse espírito de Deus vai sair e ele vai sacudir a tua vida, vai sacudir a tua vida e você vai lutar. E quando te perguntarem se você é Jesus, você vai dizer com muito orgulho: eu sou servo de Jesus. Esse negócio de ter vergonha de ser crente vai sair da tua vida hoje. É privilégio servir a esse Jesus. Nós vemos aí fora tribulação, a dor, o desespero. Muitos lugares aí as pessoas estão desesperadas, estão se suicidando. Quando olham para a situação do Japão, eu vejo jovens de 18, 19 anos, 17 anos suicidando-se na véspera da formatura. A pressão psicológica é muito, e as pessoas estão tirando a sua própria vida porque não tem Deus em suas vidas, não conseguem entender que o amor de Deus ele é grande. O amor de Deus ele foi tão grande que um dia ele mandou o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Meu Deus, eu sou Estevão. Estevão foi um homem que foi esconfeteado. Estevão, a determinada hora, ele chegou diante deles e falou: vocês não acreditam no Deus Todo-Poderoso, vocês dizem acreditar, mas não acreditam. E aquele povo se enraiveceu, ficou todo mundo endemoniado, e pegou umas pedras, chamou o pessoal e falou: vamos apedrejar esses filhos. Mas um que a gente vai matar. E diz a Bíblia que quando ele começou a falar a verdade na cara daqueles fariseus, eles juntaram o povo judeu e apedrejaram Estevão. E Estevão diz que quando ele estava para morrer, ele disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Pai à sua direita. Jesus estava esperando por Estevão, e Jesus espera por você. Ele espera por você lá no céu de glória. Se tiver que morrer, ele vai dizer assim: tu não me negaste perante os homens, e eu também não vou te negar perante o Pai. Vinde a mim, bendito de meu Pai. Meu Deus, eu estou apenas um testemunho, eu vou acelerar. Quando nós olhamos para a Bíblia do Senhor, vemos a terceira característica, chamada vergonha. Quantos de nós não vemos e pensamos em envergonhar todos os dias da nossa vida por causa do Evangelho? Pessoas querem nos confrontar, pessoas querem provar a nossa fé, dizer assim: se você tem um Deus de verdade, manda que ele faça isso, aquilo e aconteça. Se você tem um Deus de verdade, por que a terra está com caos? O que esse Deus fez? As pessoas nos confrontam, pastor Pedro. As pessoas tentam bater tete a tete com a gente, querendo nos envergonhar diante da presença de Deus. Muitos não acreditam no nosso ministério. Eu quero começar a te dizer agora: muitos olham para você, não acreditam que você será um grande pregador, não acreditam que você será um grande levita na casa do Senhor. Mas eu quero profetizar, em nome de Jesus, que todas essas pessoas que não acreditaram no seu ministério, ao ver o seu nome voando nos anos do vento, e o teu nome ser exaltado, para que o nome de Jeová seja
passou por João assim. João Batista foi levantado de Zabim, quando Isaías profetizava e dizia: eis que virá a voz que clama no deserto e pregará a vinda do Messias. A Bíblia diz em Mateus, capítulo número 3, que quando João Batista começa o seu ministério, ele começa dizendo: arrependei-vos, pois já é vindo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está à porta. Ele começa a pregar essas palavras. João Batista não era um carinha engomadinho, não. Ele não era um profetão de terno bonito. Ele não era um profetão de sapato de 300, 500 reais, não. Ele não era um profetão de terno de 1.200 reais, não. Ele, sabe o que João Batista vestia? Ele vestia uma roupa feita de couro de camelo, diz a Bíblia. E o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. E quando aquele homem pregava, não precisava de ter muita coisa. Quando ele falava assim: raça de víbora, arrependei-vos dos seus maus caminhos e venha para ser batizado, porque eu os batizarei com água, mas o que vem após mim os batizará do Espírito Santo e do fogo. Deixa Deus falar no teu coração esta noite. Você não é um zero esquerda. Você tem uma chamada. Você tem uma chamada. Você tem uma chamada de Deus na tua vida. Zombaria. O próprio Jesus Cristo passou por zombaria. Quantos dos homens daquela época olhavam Jesus quando ele estava pregando, expulsando demônios no dia de sábado? Os fariseus chegavam e falavam assim: esse aí que expulsa demônios é em nome do próprio demônio, Beelzebul. Esse aí que expulsa demônios não é no nome de Deus, é no nome de Beelzebul. E o povo afrontava Jesus. E Jesus virava para aquele povo sem oporia, porque o Jesus era inteligente. Ele era inteligente, ele sabia lidar com aquela raça ruim. Ele sabia lidar. Ele chegava e falava assim: como é que eu posso expulsar os demônios no nome de Beelzebul? Se aquele que é contra mim não é o meu amigo, e se aquele que é comigo não é o meu inimigo, como é que eu posso expulsar demônio no nome de Beelzebul? Que relação tem as trevas com a luz? E ele desbaratava toda a situação dos fariseus, porque eles tentavam afrontar Jesus, mas Jesus era inteligente. Jesus sabia pegar ele nas próprias palavras. E Jesus falou mais: ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Se você quiser blasfemar contra o próprio Deus e o próprio Jesus, você pode. Deus ainda perdoa. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, você não tem perdão. Meu Deus do céu, Deus está me dando uma revelação aqui nos céus agora. Quantas vezes as pessoas acreditam no agir do Espírito, blasfemam, vem uma invasão do Espírito e começa a blasfemar, começa a falar que é demônio. Sai daqui, coisa ruim. É uma geração que vai ver acontecer fogo pela casa de Deus. E não é Satanás, não é demônio que vai parar. E Deus vai tirar esse demônio do teu coração e vai colocar fogo, 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 fogo.
jovens e mulheres santas, jovens que não olham para esse mundo e veem tudo que ele apresenta e acabam no seu coração, mas jovem que faz como Daniel: eu não vou me prostrar diante dos deuses desse século. Nós não vamos nos prostrar. Levanta a tua mão, eu vou profetizar agora. Que essa geração há de ser amada pela ferramenta do Espírito Santo. Sai da frente, Satanás. Sai, sai, sai. Deus sai. Nós vamos para o céu. Espírito do Espírito. Esse monte. Esse quantos eram foram rejeitados. Eu quero te contar a história de um homem que você conhece muito ele, um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi rejeitado. Determinada feita, irmão de novo, Jesus estava entrando, diz a Bíblia Sagrada, na cidade de Jerusalém, e ele montou um jumentinho, começou a entrar, e o povo começou a gritar: Hosana, Hosana, Hosana ao Rei da Glória, ao Senhor, ao Messias enviado. E ele entrou em Jerusalém. Eu acredito que ele não tinha mais feliz de Jesus, porque ele entrou com um sorriso aos lábios. Ele estava vendo o povo no qual ele tinha vindo para redimir os pecados, o adorando, aceitando como Messias desejado. Mas aquela história não durou muito tempo, porque o próprio Jesus sabia por que ele tinha vindo aqui. Ele veio a essa terra, não foi para ter os anos, ele veio a essa terra designado para morrer pela mim, pela tua vida. Oh, glórias a Deus, aleluia! Glórias Você não está aqui hoje, por quê? Por causa banal. Foi o preço de sangue que Jesus pagou por você. Oh,